Obrigado, as palmas também são para vocês. Eu estava a olhar pela janela e estava a ver aqui uma coisa, a reitoria da Universidade de Porto. Também vos convido a estar aqui no dia 20, em que vou apresentar um livro aqui, na sala comum, às 16h30, às 18h30, às 6h30 da tarde. Bom. Estão todos convidados. Não, estão todos convidados. Desculpem lá ter metido esta coisa. Olá. O Aurelino é... Não, estamos bem. Nós vemos esta pessoa extremamente enfim, convicta e tão generosa, que se predispôs a vir hoje. É um prazer. Disse-me que esteve em Lisboa ontem e Sim. Está aqui hoje. E, portanto, é uma honra ter-te connosco. Por Lisboa também vão ter aqui uma primeira parte, que vão ter aqui um célebre pianista na primeira parte do livro, que é o Raul. Que é o teu filho. Sim, o nosso, acho que é nosso já, não é meu? E obrigado. Mas agora passamos a fazer a revista a canto. Muito bem, eu queria agradecer uma vez mais as tuas tão genuínas palavras declamadas. E és de facto enfim, é a prova de que a canto é isto. É um trabalho de... Eu usei a palavra amadorismo, eu vou outra vez utilizar essa palavra. Nós somos amadores, não é? Nós não somos, enfim, literatos na verdadeira acessão do termo. Não quero com isto criar nenhum tipo de celeuma com a Celeste, com o Luís Vieira da Mota. Calma aí, sobre profissionalismo e amadores, há uma história muito engraçada. Mas amamos a poesia no sentido do amar. Sabe que há uma história muito engraçada. O que é feito por profissionais e o que é feito por amadores. O Titanic foi feito por profissionais, a Arca de Noé não. A Arca de Noé não foi feita por profissionais. E de facto nós somos amadores neste sentido. Eu sou psicólogo e de facto trabalho de uma forma muito despretensiosa neste projeto, mas com essa vontade de que possamos, como o João Pedro Messa referiu, manter o legado daquilo que os nossos antepassados, poetas de Leiria e, enfim, esses sim, que ficaram na história da literatura portuguesa, nos legaram. E eu era, de facto, um adolescente imberbe, enfim, ainda não sabia muito bem o que iria ser, mas frequentava os treinos literários das Cortes com a minha mãe, que está aqui, e que me levou a beber destas fontes e a receber estas sementes de pessoas mais velhas do que eu. E eu já disse isto aqui o ano passado e vou voltar a dizer: tenho idade para ser meus avós. Sim. A Celeste e o Luís Vieira da Mota têm idade para ser meus avós. Sim. E não tem netos desse tamanho. Mas que jamais em tempo algum negaram alguma das coisas que eu pudesse ter proposto. Muito pelo contrário, só alavancaram e é de facto para mim um privilégio. Portanto, eu posso dizer-vos que para mim, portanto, a poesia é algo que me foi, enfim, transmitido pelos genes, porque a minha mãe, embora não sendo poeta, sempre deu voz aos poetas em apresentações de livros, desde também a sua adolescência, em recitais de poesia na escola, que eu me lembro dela de ouvir contar e dizer que fazia com o meu pai, que infelizmente fisicamente já não está entre nós, mas que os dois recitavam e cantavam os poetas da contemporaneidade e dos clássicos, e portanto eu fui bebendo essa matriz que, enfim, foi gerando em mim este ensejo de, por que não, criar a partir deste grupo despretensioso um trabalho que pudesse representar este ecletismo, mas isto que para nós e para mim, que depois partilhei com os meus cúmplices, seria de facto o filão da Acanto, que é o podermos transmitir que a poesia é de todos e para todos. E não é para um grupo elitista, ou não é para um grupo de escritores que se fecham na sua redoma e que
ali ficam, enfim, a degladiar-se ou a não partilhar aquilo que é, de facto, algo que ecoa na nossa consciência de uma forma distinta, não que as outras artes não o façam, mas porque ao lermos um poema ou ouvirmos um poema cada vez que o fazemos, algo de novo ecoa na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. E isso era aquilo que também o Manuel António Pina dizia, não é? Que quando lia ou ouvia um poema e o compreendia, ficava logo desconfiado. Não é? E isso não pode acontecer com a poesia. Ou não acontece com a poesia que nós procuramos transpor para as páginas da Canto. E era essa, digamos, a minha sensação. Ou seja, quando eu estava nos salões literários das Cortes e era adolescente e ouvia os poetas e ouvia, enfim, porque também se evocavam poetas falecidos, de facto havia qualquer coisa em mim que se transformava. Eu ia para casa sempre de forma diferente. E não sabia jamais em tempo algum que iria ser poeta ou que iria editar uma revista de poesia, mas tinha essa convicção de que, mesmo sendo amador, e aqui a palavra amador tem esta particularidade imagética e metafórica de poder ser tripartida. Somos amadores porque, de facto, não somos, enfim, não estamos no meio literário como a nossa atividade principal, por isso é um amadorismo, como quem construiu a Arca de Noé, nós também estamos a construir ou a plantar a Canto de uma forma amadora, mas amamos a poesia, amamos a palavra, amamos os poetas que partilham connosco e que nós procuramos reproduzir não só na sua língua de origem, no caso dos nossos poetas portugueses, mas também aqueles que, de facto, do estrangeiro têm ousado e têm acedido aos nossos convites para publicar na Canto. É preciso dizer, nós aqui ouvimos o João Pedro Messedas falar em quatro poetas norte-americanos que, enfim, se vocês lerem as biografias deles, são distintos poetas norte-americanos da atualidade. São poetas que, inclusive, o Vijay Seshadri foi um Pulitzer, em salvo erro 2013. Todos eles, à exceção da Carol Moldau, foram National Poetry Prizes nos Estados Unidos, portanto, que não são poetas, digamos, desconhecidos, e despretensiosamente enviam-nos os seus poemas sem nenhum tipo de exigência, não querem ser pagos, não querem direitos de autor e submetem-se, digamos, ao nosso escrutínio. E a Celeste, brilhantemente, consegue vertê-los para o português da forma como o João Pedro referiu e como o Orlino aqui nos mencionou. Portanto, a Canto, neste momento, tem esta particularidade de facto, em Portugal, enfim, ser mais uma revista, mas nós não queremos, naturalmente, colocar-nos em nenhum tipo de movimento literário, o que é que seja. Queremos, de facto, ser ecléticos, queremos ter essa matriz genuína, despretensiosa, mas acrescentar valor a algo que, infelizmente, sabemos, não é? Não só a poesia, mas a literatura está a esmorecer, está a perder-se, porque, de facto, as novas gerações, enfim, obviamente usam a palavra, fazem os seus escritos, os rappers, enfim, a nova geração de poetas falo, mas nós amamos a poesia também um bocadinho com esse sentido de amar a dor, amar algo que está a sofrer, mas nós não vamos deixar de continuar a amar. E, portanto, esta palavra de amadorismo não é minha, ou esta expressão eu fui buscá-la ao Eduardo Said, que é um crítico literário, infelizmente já falecido, de origem palestiniana e nascido em Jerusalém, e que foi um eclético. Ele mesmo de origem, desta origem religiosa, que, como sabemos, tem criado tantos conflitos armados, como também referiu o João Pedro, foi capaz de criar uma orquestra multicultural com várias religiões que se chama West Eastern Divan Orchestra e que
é, se vocês forem ver à internet, uma orquestra notável a nível mundial e, portanto, ele é o precursor deste termo tão interessante do amadorismo. Somos amadores nesta perspectiva. Amamos a dor, somos amadores porque não queremos ter a pretensão de ser, enfim, algo mais, enfim, com pretenciosismos, e amamos aquilo que é o filão também da poesia, que é algo que vai para além do meramente literário. E eu, para terminar, socorrer-me aqui de duas afirmações muito interessantes de dois músicos, e já agora, porque depois a seguir também vou ali despretensiosamente pegar na minha guitarra para partilhar convosco uma ou duas músicas da minha autoria, porque a poesia é indissociável da música. É um canto, a poesia é um canto que encanta, ou que acanta, mas que nos toca indelevelmente em lugares que nos deixam transformados, como eu dizia, mas que também tem uma componente de combate e de algo que é transcendente, que nos transcende e que não se pode explicar em palavras, que é indizível. Então, as duas afirmações que eu aqui vos posso ler, e vou ler mesmo, são de dois músicos contemporâneos, que até mesmo estão conotados às vezes com uma certa cultura mais irreverente, até de um submundo mais fora do mainstream, e que são a Patti Smith e o Nick Cave. A Patti Smith é também ela poeta, mas numa entrevista à Isabel Lucas na Y em 10 de maio de 2019 dizia: a poesia é uma das artes mais bonitas, mas mais exigentes, porque há tanta poesia cifrada num poema. Talvez seja por isso que muita poesia seja indecifrável. Para mim, a poesia é a equação perfeita, a obra de um matemático místico. E depois o Nick Cave, que, como também saberão, é um músico, enfim, que tem um passado ligado à música mais alternativa, com os Bad Seeds, e que continua a produzir música, também ele evocando aqui a poesia de uma forma muito distinta, com a qual eu me identifico. E diz o seguinte: o ato de oração não é de forma alguma exclusivo à prática religiosa, porque não depende da existência de um sujeito. Não é preciso rezar a ninguém. É tão valioso rezar à sua descrença quanto rezar à sua crença, pois a oração não é o encontro com o agente externo, mas consigo mesmo. E a poesia para mim é isto. É uma espécie de oração que, enfim, independentemente da nossa identificação ou crença religiosa, nos evoca esse sentido místico que todos nós necessitamos e que, infelizmente, a atualidade e a vida moderna tanto tem arredado ou tanto tem feito esbater nas novas gerações. Portanto, se a canto puder servir também para isso, para não só num sábado à tarde aqui neste espaço belíssimo que é a Unicep, nos poder fazer orar do ponto de vista poético, mas também transformar, isso já por si é uma missão que foi cumprida. Portanto, queria-vos deixar isto como premissas e dizer-vos, também lançando um bocadinho o desafio, que a Canto 7 está terminada, foi concluída esta semana, editámo-la ao longo das últimas semanas e vai ser apresentada. Já tem data de nascimento? Já tem data de nascimento. Vai ser apresentada no dia 22 de abril de 2023, às 15h30, em Leiria, num evento que se designa Ronda Poética e que vai ter, entre outras coisas, enfim, poetas presentes e performances poéticas e intervenções musicais, a apresentação da Canto, que é
uma prova de que nós não queremos, de facto, esmorecer. Posso dizer-vos também que continuará a ter esta linguagem do ecletismo, a presença de autores portugueses nunca publicados, outros de grande notoriedade a nível nacional, alguns, enfim, posso só deixar aqui assim uma nota. Vamos ter a filha da Sofia a ser publicada na Acanto, e não só, pronto, apenas alguns nomes, e também dizer-vos que a arte, de facto, que é por nós transposta para as páginas, é também um elemento que tem que também acrescentar esse valor. O site da Acanto, acantorevista.pt, contém algumas das traduções feitas, alguns dos poemas que foram publicados na sua versão original, e também imagens, portanto, alguns exemplares de fotografias ou de gravuras, enfim, que estão impressas nestes volumes. Eu pedi ao Luís Vieira da Mota que, se calhar, fizesse passar todos os volumes da Acanto que estão aqui, para quem não conhece, saber como é que eles